Hoje a nossa conversa aqui no Vida na Língua é sobre tchan, 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 tchan. Olha, gente, que máximo! Eu consegui escrever espelhado sobre a palavra excelência em sentido amplo. Olha que legal! Para você está direitinho, né? Para mim está de trás para frente. Porque esse é um problema, né, com as lives. Tudo que a gente faz fica de trás para frente. Ou então temos que usar a câmera de trás do celular. Mas eu ainda não consigo fazer isso na live. Para mim é estranho. Mas excelência. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é para a pronúncia. Esse XE, ele forma um dígrafo. O que é isso em português? Di2. Grafo, marca. Né? Letra, no caso, né? Porque grafema é marca gráfica. Gráfico marcado no papel, né? Então, SC é um dígrafo. Duas letras que formam um som. Então, oralmente dizemos, né? Foneticamente, excelência. É como se houvesse dois S's, certo? Excelência. E observe, ela é uma paroxítona. Por que ela é uma paroxítona? Es, primeira sílaba, se, segunda sílaba, lem, terceira sílaba, cia, quarta sílaba. É uma palavra polissílaba porque tem uma, duas, três, quatro ou cinco sílabas. Algumas pessoas vão separar esse ditongo, eu considero ditongo, mas não estaria errado se a pessoa separasse cia, e aí ela passaria a ser, continuaria sendo polissílaba com 5 sílabas. Mas ela seria acentuada de qualquer maneira. Por quê? Excelência, se eu considero ela uma paroxítona, ou seja, a sílaba acentuada seria a penúltima, cia seria a última, lem é a penúltima sílaba. Então, quando a penúltima sílaba é acentuada, a palavra é paroxítona. E por que ela receberia acento? Ela recebeu o acento porque ela é uma oxítona terminada em ditongo. Olha aqui, dois sons vocálicos juntos, certo? Olá, Charlot! Dois sons vocálicos juntos, sendo o I uma semivogal. Se nós tivéssemos a oportunidade de ver um gráfico ao pronunciarmos essa palavra, nós observaríamos que o I teria uma frequência pela metade do A, certo? O gráfico ia subir até a metade do que ele subiria para a letra A. Essa é a diferença entre uma semivogal e uma vogal. A vogal tem a plenitude do ar, vamos dizer assim, e a semivogal, ela tem metade do ar usado para se pronunciar a vogal. Na oralidade, a gente não percebe isso, né, gente? Quando nós estamos falando, nós não percebemos nada disso. Mas então, excelência, XC é um dígrafo, portanto, vai ser pronunciado como um único som, duas letras de grafo, duas marcas, duas letras com o som. Lem é a sílaba tônica. Se eu separo es, se, lem, cia, ela é paroxítona e vai ser acentuada porque termina em ditongo crescente. Por que crescente? I não é semivogal? Então, se ele é semivogal, ele é menor do que a vogal, em termos de intensidade. Então, isso aqui é um ditongo crescente. E aí, todas as palavras paroxítonas terminadas em ia, iê, ia, farmácia, né, excelência, frequência, fragrância, certo? E se nós separássemos as sílabas, a sílaba ficaria excelência, ela passaria a ser uma proparoxítona. O A seria a última sílaba, o C seria a penúltima e o lem a antepenúltima. Toda proparoxítona é acentuada. Então, hoje você já aprendeu 3 coisas importantes. O dígrafo, quando nós separamos as sílabas e nós temos um dígrafo diferente de QU, GU, LH, CH e NH,
LH, CH, NH, GU e QU não se separam, certo? Eles vão ficar juntos na mesma sílaba. Então, ninho, eu tenho ni, nho. O N e o H vão para a sílaba seguinte, certo? E mais, quando são letras diferentes ou letras duplicadas, eles vão se separar em duas sílabas. Então, fica excelência ou excelência. Então, lência paroxítona, terminada em ditongo, IA, IE, UE, né, IO, vai ser sempre acentuada. E no caso da proparoxítona, esse si aqui se separaria, então esta passaria a ser a antepenúltima sílaba e receberia o acento gráfico também. Mas hoje vamos tratar de excelência, porque eu não sei se vocês viram no meu feed uma publicação em que é um quadrinho que foi encontrado na internet. Uma pessoa está sendo entrevistada, supõe-se que é uma entrevista de emprego, e ele pergunta, a entrevistada fala todos os idiomas, eu acho que ela fala uns 4 idiomas diferentes, e ele pergunta, e o português? E ela responde, aí varia, ou vareia, eu acho que lá está vareia, tanto que eu falo, será que ela chamou por Valéria? Então, gente, quando eu fiz aquele post, a minha intenção, e isso é uma coisa interessante, sabe, para nós pensarmos, porque quando você publica alguma coisa, a sua autoria, você tem responsabilidade sobre aquilo que você publicou, você tem como argumentar, defender o seu ponto de vista, porém, uma vez publicado, aquela publicação não pertence mais a você, pertence ao público. E o público nem sempre vai concordar com aquilo que você pensa, nem sempre ele pode discordar, mas ele pode ser educado e nem dizer nada, ou ele pode se sentir de alguma forma muito provocado ou até mesmo ofendido e reagir de uma maneira imprevista por você. De certa forma, um seguidor, eu não sei, ele não gostou da publicação e ele de alguma maneira interpretou que eu pudesse, ele não diz isso, tá, gente? Quem está dizendo sou eu, como eu entendi, que eu pudesse estar sendo desrespeitosa. E de maneira alguma, essa não era a minha intenção. Naquela publicação eu tinha 2 intenções específicas. A primeira, chamar a atenção para o fato de que nós, muitas das vezes, nos dedicamos muito à língua estrangeira, e aí não importa se somos brasileiros, portugueses ou de outra nacionalidade, não é mesmo? Então, nós nos dedicamos muito a aprender uma língua estrangeira e procuramos aprendê-la da melhor forma possível e expressarmos-nos por meio dela de maneira eloquente, usando um bom vocabulário, cuidando da pronúncia, cuidando da gramática, porque é estranho quando você domina uma língua estrangeira e você ouve alguém falando um inglês, ou um espanhol, ou um francês, ou um alemão arrastado, meio macarrônico, né? Uma expressão que nós costumamos usar, o inglês macarrônico, enrolado, sem muita propriedade, nós estranhamos. Mas, no nosso caso, da língua portuguesa, então o que eu queria chamar a atenção era para isso, para o fato de nós nos determos e cuidarmos muito do uso da língua estrangeira e não termos a mesma atenção e cuidado e desejo de aprimoramento em relação ao nosso próprio idioma. Era para isso que eu queria chamar a atenção em primeiro lugar e em segundo lugar, por causa da situação que se configurava ali. O ambiente, o contexto fazia-nos
compreender que se tratava de uma entrevista de trabalho, de uma entrevista de emprego, e uma vulnerabilidade importante ficou exposta ali. Alguém que tinha muitos domínios de língua estrangeira e pouco domínio, ou então, porque isso não fica também, não tem, o contexto é muito restrito, ou então alguém que estava seguindo a um modismo sem se dar conta que aquele ambiente não era o ambiente adequado para isso, certo? Essa era a minha intenção ao fazer aquela publicação. Porque, por exemplo, existe um modismo que eu nem sei onde ele surgiu, mas provavelmente tenha sido em algum programa humorístico ou em alguma novela, eu não sei porque eu não assisto muito. Televisão para mim é para notícias ou para alguma série que vale a pena assistir, ou ainda algum filme, para assistir a filmes, documentários, mas alguns programas desse gênero eu até estou procurando acompanhar quando possível. A novela da Record, a Gênesis, né? O Gênesis, mas a Gênesis, a novela, eu estou procurando acompanhar porque eu gosto muito desse livro e eu queria ver como é que eles iam realizar determinadas profecias, determinados acontecimentos que estão lá, né, nesse livro, que é o primeiro livro da Bíblia, que dá origem à biblioteca. O coletivo biblioteca, que é o coletivo de livros, nasce da palavra Bíblia. Mas voltando ao nosso objetivo, excelência. Então, já falei um pouco, excelência é um substantivo feminino, já mostrei para vocês que sendo uma palavra paroxítona, ela receberá acento gráfico. Para nós, como esse E é mais fechado, ele é circunflexo, em Portugal é acento agudo que ele vai receber, porque não é tão aberto nem tão fechado como nós imaginamos, mas ela também é uma palavra, esse substantivo feminino, é uma palavra paroxítona ou proparoxítona, e nos dois casos receberá acento. Se for para proparoxítona, todas recebem acento gráfico, qualquer uma, inclusive os latinismos, habitat, déficit, já estão acentuados. E se for paroxítona, como ela termina em ditongo, dois sons vocálicos, ditongo crescente, porque o I é uma semivogal e o A é vogal, o A é sempre vogal. O I, o U, o E e o O podem, em algumas circunstâncias, se tornarem semivogais, quando são muito reduzidas, né? E no ditongo, elas normalmente são semivogais. Então, o que vai acontecer é que, sendo uma paroxítona terminada em ditongo, ela também receberá acento, certo? Mas o objetivo é falarmos sobre excelência. E aí, gente, nós temos que contrapor excelência à mediocridade. Nós tendemos a interpretar a palavra medíocre, adjetivo, mediocridade, substantivo, certo? Nós tendemos a interpretar essa palavra com um sentido pejorativo, mas o sentido original da palavra medíocre é aquele ou aquela que está na média, ou seja, se nós temos uma turma e essa turma tem uma média 6, todos os alunos que estiverem na média 6 ou muito próximos a ela, 58, 62, são medíocres, porque estão sendo definidos, determinados pela média. Seria um pouco sinônimo de senso comum, certo? Então, o medíocre é aquele que se contenta com aquilo que já conquistou, com o lugar a que chegou, certo? É aquele que não se empenha para estar acima da média. Esse é o medíocre, certo? Agora, há uma forma
terrível, né, de se usar a palavra medíocre, que é quando nós queremos ofender alguém. Então, quando nós saímos usando... eu estava falando disso e não terminei. Eu disse que aquela personagem, ela pode ter usado a Ivareia, que na verdade a personagem, que eu esqueci o nome dela, eu até falei o nome dela, Ofélia. A personagem Ofélia, que apareceu pela primeira vez no Balança Mas Não Cai, que é um programa lá de 1975, que ficou muitos anos no ar e depois foi reeditado pelo Zorra Total. E então, a Ofélia foi que introduziu essa variação de varia, do verbo variar, né? É varia o correto. E ela dizia Aivareia, mas lá está escrito Aivareia, por isso eu fiz a brincadeira, será que ela queria chamar Valéria? Certo? Mas então, essa personagem, ela pode ter utilizado essa expressão por duas razões, ou por desconhecimento, ou por aderir a um modismo, e um modismo que não favorece a pessoa. Então, as novelas, os programas de humor, às vezes lançam essas coisas que naquele contexto, para aquela personagem é interessante, mas as pessoas se habituam, assumem para si aquele discurso que não era originalmente seu, ou originariamente seu, não era, mas elas passam a adotar aquele comportamento como se fosse uma coisa natural e normal. Então, hoje em dia, tem uma coisa que outro dia até ouvi um senador da República dando uma entrevista e ele falava, vamos combinar? Gente, isso é feio a beça, vamos combinar? Tá bom, vamos combinar o nosso próximo encontro? Vamos combinar como vai ser o dia de amanhã? Mas vamos combinar que ficar dizendo vareia não é nada... Né? Gente, isso é um vício, acaba se configurando como um vício de linguagem totalmente desnecessário. Pode ter sido interessante, pode ser interessante para aquele contexto em que aquilo foi lançado, mas eu quero chamar a atenção para um problema nosso, humano, provavelmente meu também, em outros aspectos, em outras situações, que é o de sairmos reproduzindo determinados comportamentos, determinados pensamentos, sem sequer pararmos para analisar o que é que aquilo quer dizer e por que está se empregando aquela palavra ou aquela expressão daquela maneira, certo? Então, a excelência era algo muito natural há pouco tempo atrás. Houve um momento em que a sociedade buscava a excelência. E aí é importante a gente estabelecer uma diferença entre excelência e perfeição. Perfeição, gente, nós vamos encontrar muito raramente nos elementos da natureza. Por exemplo, quando eu olho para a cauda de um pavão macho, para a cauda de um pavão macho, porque também pode ser pavão fêmea ou pavoa, né? A pavoa, ela é branquinha, ela não é bonita, mas o pavão, quando ele abre aquela cauda, ou se eu olho para a crista que ele tem aqui, ou se eu olho para aquela penugem azul cintilante, gente, aquilo é uma perfeição, não é verdade? Aqueles olhos que tem lá, parece que eles foram milimetricamente, quase que não sai a palavra, milimetricamente desenhados. Há uma excelência que se revela ali. Mas se eu olho para os pés do pavão, e até existe uma fábula muito interessante, né? Os pés do pavão. Se eu olho para o pé do pavão, gente, é horrendo. Aliás, eu tenho um pé parecido com o do pavão, todo torto, né? É horrendo o pé do pavão. Então, mesmo naquele ser que parece tão perfeito, existe uma imperfeição. Imaginem nós. Nós somos perfectíveis, ou seja, feitos para a perfeição.
mas somos infalíveis. Somos imperfeitos. Somos imperfeitos, certo? Então, excelência é diferente de perfeição. A perfeição pode se transformar num problema. Por quê? Porque, e eu falo isso de cadeira, gente, eu sou extrema, aliás, eu estou deixando de ser, mas eu era muito perfeccionista. E aí, o grau de exigência que eu tinha para comigo mesma era tão alto que eu estava me sentindo sempre pior, sabe? Porque eu nunca alcançava aquilo que eu desejava alcançar. E hoje eu sei que eu nunca vou alcançar, porque a perfeição é como o ideal. Ela está sempre indo para mais além, para mais além. Clemente Rébora tem um poema que eu não me lembro agora direito, mas ele diz: o ideal está sempre... Não é por isso, não é por isso. Você alcança alguma coisa e quando você alcança aquilo te enche de alegria, com toda certeza, mas imediatamente você já quer uma outra coisa que está mais além. E o que isso indica? Que nós, seres humanos, temos um modelo de perfeição, que é Deus, que é Jesus. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus, certo? Eles são modelo de perfeição e nós olhamos para Ele, para o alto. Então é preciso que o nosso olhar se erga, certo? É preciso que nós alimentemos o desejo e busquemos pela excelência. Por quê? Mas não a perfeição. Busquemos a perfeição, podemos buscá-la, mas entendendo que nós dificilmente a alcançaremos. E por que dificilmente a alcançaremos? Porque sempre haverá alguém que faria aquilo melhor do que nós. E aí nós nos deparamos com dois problemas. O que eu faço? Eu fico na mediocridade, na conformidade. Eu vou continuar sendo exatamente como eu sou e tudo bem se eu desejar assim para minha vida. Mas quanto tempo a gente estará perdendo, ficando parado no mesmo lugar? Ou ainda com essa ambição, com esse desejo desmedido, ou com essa obsessão pela perfeição, nós ficamos parados. E aí não fazemos, não nos arriscamos a fazer algo. Gente, eu tô falando isso de cadeira, tá? É a minha experiência, muitas das vezes é esta, a de que eu deixo de realizar alguma coisa por medo de errar. E aí o perfeccionista, ele se afasta da excelência. Por quê? Porque a excelência exige um fazer contínuo. Existe uma história interessante que foi contada, sabe por quem? Pelo Henry Kissinger, né? E no livro dele, Os Anos na Casa Branca, ele conta a história de um professor de Harvard que, para um certo aluno, talvez esse professor já tenha tido algum tipo de percepção, né, daquele aluno, ele devolveu o trabalho do aluno com uma pergunta: isto é o melhor que você pode fazer? O aluno olhou para ele e falou assim: não, professor, não é o melhor que eu posso fazer. Foi lá e fez de novo. E aí voltou e o professor devolveu a ele: isto é o melhor que você pode fazer? Ele foi e refez e entregou ao professor e o professor perguntou de novo: isto é o melhor que você pode fazer? E isso aconteceu por 10 vezes. Eu tive uma experiência parecida numa escola em que eu trabalhei na Gávea com um certo aluno. Isso é o melhor que você pode fazer? E aí ele escreveu: sim, professor, né? Isto é o melhor que eu posso fazer. Respondeu ao professor. E aí o professor falou: então, agora eu irei lê-lo. Então veja, o professor nem tinha lido o trabalho, mas ele certamente percebeu algo na personalidade daquele aluno que precisava ser provocada. E aí ele o provocou e ele refez o trabalho, até que ele disse: é sim, professor, agora eu fiz o melhor que eu podia fazer. E o professor aceitou o trabalho e disse: agora irei lê-lo. Então veja, que coisa interessante. Se o professor não tivesse feito isso com aquele aluno, ele ia ficar lá, naquele trabalho 10 vezes menos. Não sei o resultado dessa história, mas ela é real, foi contada pelo Henry Kissinger, certo? Então, gente,
A excelência é esse caminhar para algo melhor, é um empenho, mas não é a perfeição. E os perfeccionistas podem procrastinar. Nós temos uma tendência a achar que o procrastinador é sempre um preguiçoso. Não é verdade, alguns até podem ser, mas muitos têm um grau de exigência tamanho que ficam bloqueados por algumas experiências muito destrutivas do indivíduo, muito negativas. A primeira é o medo de errar. Gente, só acerta quem faz e só erra quem faz. Realizar algo tem a possibilidade de você fazer bem feito, ok, ou de você poder se aprimorar, ou de você errar e aprender com o seu erro, ok também. Isso é importante, observar, olhar para o erro como uma possibilidade de fazer melhor e de aprender com ele, certo? E aí, o que isso tem a ver com a língua? Tem a ver, pessoal, que todas as pessoas, o principal da língua, eu já falei isso várias vezes, é a comunicação. A ação de tornar único, comum, uma ideia, um pensamento. Isso é comunicação. A comunicação é sempre um sacrifício. Por quê? Eu tô dizendo, eu tive uma reação de uma pessoa que fez a leitura do meu post atravessada. Mas essa pessoa tem o direito de se expressar. Ela tem o direito de se sentir agredida. Eu não queria fazer isso, nem com essa pessoa, nem com ninguém. Não era esse o meu objetivo. Mas aconteceu, então perdoa-me, eu vou ter mais atenção nas próximas publicações. E vou buscar a excelência sim, porque eu desejo isso. Nós tínhamos isso como um critério social, a excelência, e num determinado momento, por causa de algo que hoje é chamado de politicamente... Gente, eu tô terrível hoje, né? Politicamente correto, esse politicamente correto, gente, achata tudo. Ou achata tudo ou homogeneiza tudo. Se você tiver um pensamento diferente daquele que está sendo considerado como o melhor, você não vale nada. Você é cancelado, você é rechaçado, você às vezes é humilhado, é ofendido. Meu Deus do céu! A homogeneização, muitas das vezes, é burrice, certo? Porque as diferenças, elas constroem muito mais do que o pensamento homogênico ou hegemônico. Que hegemonia é essa que estamos buscando? Mas a excelência, você precisa olhar para a pessoa, né? Se você, por exemplo, ao limpar a casa, tem um filme maravilhoso que é Mãos Talentosas, acho que é esse o filme, Mãos Talentosas. Esse filme é maravilhoso, porque tem uma mãe que luta bravamente com seus filhos sobre... A Dani está dizendo assim, tem uma frase que diz: tudo que merece ser feito, merece que se faça bem feito. Eu já diria, tudo que merece ser feito, merece que se faça com amor. Perfeito! O amor, Dani, é o sentimento de excelência. Porque quando você ama o ser como ele é. Você ama porque ele existe. Esse é o máximo de excelência. Imagina você alcançar... eu espero um dia alcançar isso. Amar as pessoas é amar o destino delas. A que somos destinados? A quem somos destinados? Amar as pessoas é amar esse destino. E o destino é algo que está além, gente. Que está para além do aqui e do agora, mas que se joga no aqui e no agora. E o que isso tem a ver com a língua portuguesa? Eu posso me considerar assim, eu já sei tudo de português. Não é verdade, eu não sei tudo de português. Muitas e muitas vezes eu me pego com uma dúvida e eu vou lá, mas eu tenho uma gramática e um dicionário que são meus amigos inseparáveis. Eu vou me mudar para Portugal em breve e eu não vou levar todos os livros que tenho. Aliás, eu estou doando os meus livros. E eu não vou levar todos os livros que tenho. Eu já coloquei para mim uma meta. Eu vou comprar um Kindle assim que eu puder, porque
Eu tenho catalogado os meus livros e eu quero ter alguns deles, eu quero tê-los comigo sim. Mas não dá para levar tudo, certo? Então, mas o dicionário, eu vou levar 10 livros. E vou deixar mais uns 10 aí para quem for, leva 2, leva mais 2, enfim. Mas no máximo 20 livros eu vou levar, certo? Porque há alguns que são maravilhosos, que eu já os li, mas tem outros tantos que eu quero ler e livro tem que circular, sabe? E o que não é bom, joga no lixo mesmo. Porque o que não é bom a gente não quer pra gente nem pro outro, certo? Mas bom, pra mim, é muito claro que é bom. O que é bom é o que faz bem. E o que faz bem é o que gera alegria. Se aquilo que você fez gerou tristeza à sua volta, você pode estar felicíssimo, mas gerou muita tristeza à sua volta, para e pensa um pouquinho, tem alguma coisa de errado, certo? Mas então, voltando para a excelência. Já falei de tantas coisas. O Edwin Bliss, que foi um jornalista norte-americano, ele diz assim, jornalista e professor, a busca pela excelência é gratificante e saudável. A busca pela perfeição é frustrante, neurótica e um terrível desperdício de tempo. Claro, porque nós nunca vamos alcançar a perfeição, então é um desperdício de tempo. Mas nós podemos buscar fazer sempre o melhor, podemos buscar a excelência. E eu vejo que está faltando isso no uso da língua. Gente, a gente comete erros sim, eu provavelmente já falei um monte de coisas aqui que eu não pensei na hora que estava falando, é muito automático esse processo. E inicialmente todo mundo começa assim, a fala determina a escrita. Na medida em que você vai lendo e vai tendo um contato maior com a escrita, a sua fala vai sendo transformada. É a chamada fala 2, certo? Você tem a fala 1, que é a fala natural, que vai determinar a sua escrita, que será uma escrita consequente dessa fala 1. Quem fala sobre isso é a Mary Cato, se eu não me engano, no livro No Mundo da Escrita. É esse mesmo, No Mundo da Escrita. É um livro lá da década de 90, da Mary Cato. Mary com Y, Cato com K. E aí, na medida em que você vai, na medida em que, ou à medida que, na medida em que, ou a, com um acento indicativo de crase, medida que. Então, na medida em que você vai lendo muito, você vai se inteirando da escrita, da linguagem escrita, você vai fazendo o quê? Vai absorvendo aquelas estruturas naturalmente e elas vão reformulando a sua fala. E aí você passa a ter um nível de escrita maior e um nível de fala que começa a ser determinado pela escrita. Mas excelência também é usado lá para compor o pronome de tratamento Vossa Excelência ou Sua Excelência. Eu não vou entrar em polêmicas, mas Vossa Excelência você utiliza quando você está se dirigindo diretamente a quem? Ao presidente da República, aos ministros de Estado, aos senadores, aos governadores, aos prefeitos, aos senadores, aos deputados federais ou estaduais, aos embaixadores, aos cônsules, plural de cônsul, certo? A esses seres que às vezes recebem esse título, são tratados assim e de excelência não tem nada. Haja vista o nosso Congresso Nacional. Haja vista o que está acontecendo no Senado Federal. Bem, mas não vamos entrar na política, eu quero falar da língua. Entretanto, Vossa Excelência, quando você está num relacionamento direto com uma dessas pessoas que ocupam essas funções, certo? E Sua Excelência é quando você fala sobre aquela pessoa. Então, Sua Excelência, o Presidente da República do Brasil, o senhor Jair Bolsonaro, taraná, 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 certo? Sua Excelência, o senador Renan Calheiros, tarará, 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 certo? Sua Excelência, o prefeito Eduardo Paes, tarará, tarará, o que vocês quiserem dizer, porque eu estou falando a respeito deles, sobre eles.
Mas, então, Vossa Excelência, Sua Excelência, certo? E nós temos a possibilidade de abreviar. Gente, olha, eu consegui! Vossa Excelência, certo? É assim que se abrevia. Sendo que, quando nós usarmos para presidente, jamais, qualquer presidente, não só do Brasil, tá certo? Jamais será abreviado. Você pode abreviar para ministro, você pode abreviar para senador, para cônsul, para qualquer outra categoria. Mas para presidente, você tem que escrever por extenso, sempre. Ou né? Na fala, você não tem como abreviar, né? Então, na escrita, sempre por extenso. E o que mais que eu tinha para dizer para vocês? Excelentíssimo é o superlativo absoluto. Mordi minha boca. Superlativo absoluto sintético de excelente. Excelente é o adjetivo derivado de excelência. Excelência é o substantivo, excelente é o adjetivo. E aí também vou chamar a atenção que nós muitas das vezes dizemos isso é excelente e não estamos sendo verdadeiros. Então podemos buscar outro adjetivo que expresse verdadeiramente o nosso ponto de vista. Isso está razoável, isso está bom. Excelente é o que traz a excelência em si, certo? E aí nós podemos dizer, excelentíssimo, eu posso usar para qualquer pessoa, eu posso usar para mim. Excelentíssima senhora professora Valéria Lopes. Porque eu estou dizendo, eu selecionei o adjetivo excelente, coloquei-o no seu grau máximo, superlativo, então, esse lativo, esse ativo aí, é em relação. Então, em relação às professoras outras, todos os outros professores, eu considero a professora Valéria excelente. Então, eu quero me dirigir a ela, colocando-a, né, dando relevo a esse adjetivo que eu lhe atribuo. Aí eu uso excelentíssima ou excelentíssimo, certo? Não é o tratamento, é uma adjetivação, uma qualificação. Na verdade, lembram-se, eu já trabalhei com vocês o adjetivo, ele é um qualificador. Por quê? Porque excelente não é algo objetivo. Excelente é um ponto de vista. Portanto, é subjetivo, é uma opinião. Opinião. Gente, esse P não é mudo. Por favor, tem um I aí. Muita gente está escrevendo opinião. Opinião. Não é opinião. Tá? Esse P não é mudo. É opinião. Ok? Tem uma sílaba. Opinião. Tem uma sílaba pi. Tá certo? Bem, então eu quero falar que excelente é dizer excelente. A gente precisa tomar cuidado porque todos nós desejamos ser reconhecidos, desejamos ser valorizados. E eu, particularmente, não vejo um problema inicialmente nisso. Mas, se esse reconhecimento, se essa busca pelo reconhecimento, se essa necessidade de ser valorizado, de ser elogiado o tempo inteiro, um excesso, está revelando um problema aí. Um problema, às vezes, é uma falta muito grande lá do passado, uma falta muito grande, uma necessidade, né, de ser valorizado, de ser reconhecido. É preciso ir à origem. Por que eu estou precisando tanto de reconhecimento, de valorização assim? E o outro cuidado que devemos ter é com o orgulho, porque a gente vai se inflando, a gente vai se enchendo de uma tal maneira que depois é como se nós falássemos, eu sou o cara, eu sou o máximo. Você até pode ser o cara, até pode ser o máximo, mas, como é que é? Canja de galinha e o que mais, hein? Humildade, canja de galinha, não faz mal a ninguém, né? Um pouco de humildade, canja de galinha não faz mal, não fazem mal a ninguém, né? Então,
é importante que a gente possa prestar atenção nisso. Eu falei, canja de galinha e humildade não fazem mal, tá certo? Porque o sujeito ali é o sujeito composto. Ou podia ser faz também, concordando com o último. Mas enfim, não fazem mal a ninguém. E então, a excelência, buscar a excelência é diferente de buscar reconhecimento. É diferente de ficar se comparando com as pessoas. É diferente de ficar se exibindo. É diferente disso. Buscar a excelência é dizer para si mesmo: eu quero ser melhor hoje do que eu fui ontem. Eu quero ser melhor amanhã do que eu sou hoje. Eu quero isso. E eu quero isso em todos os níveis da minha vida. Eu quero ser uma melhor pessoa. Eu quero ser uma melhor esposa. Eu quero ser uma melhor mãe. Eu quero ser uma melhor amiga, uma melhor companhia, uma melhor fiel, uma melhor professora. Eu quero ser melhor do que eu sou, porque eu posso ser melhor do que eu sou. Só sei que nada sei, disse Sócrates, que 7 séculos antes de Cristo disse isso e tá aí até hoje, gente. Até hoje. Ler Sócrates por meio de Platão, porque Sócrates não escreveu nada, Platão, que foi seu discípulo, que escreveu, é que é maravilhoso. E depois Aristóteles continua a obra de Platão. Então, é lindo isso. Permanecer no tempo, ultrapassar a história, fazer parte da história. Provavelmente isso não vai acontecer comigo, mas está aí. Eu estou viva agora e hoje eu posso fazer melhor. Hoje eu posso me expressar melhor. Você também. Você não vai ser porque não quer ou porque acha que não é essa a sua vocação. Você não precisa ser um professor de português. Você não precisa ir para uma faculdade de letras. Mas você pode melhorar o seu uso do português, sim. Isso não significa que você vai se tolir demais para não errar. Lembre-se, errar é humano. É humano. E nós somos humanos, graças a Deus. Certo? Então, podemos errar e vamos errar, com toda certeza. Mas nos acomodarmos ou começarmos no discurso de que cada um fala como quer, cada um escreve como quer. Gente, isso nunca vai acontecer. A língua portuguesa é belíssima, ela tem uma diversidade enorme. Foi ontem, eu participei de um debate, eu assisti a um debate num canal português, desculpa, eu recebi o link, eu agora não sei nem o nome do canal, mas foi muito interessante. Era com o embaixador de Portugal no Brasil, com o Rogério, esqueci o sobrenome dele, que é um ator português que já está há 17 anos no Brasil, né, no Rio de Janeiro. Ele viaja muito, mas ele é radicado aqui no Rio de Janeiro, tem 3 filhos, todos 3 brasileiros, cariocas. E quem mais? Uma professora, Madalena Vaz, que é professora da UERJ aqui no Rio de Janeiro. Eram eles 3 e a debatedora do canal. E eles estavam discutindo se a língua portuguesa tinha futuro ou se ela estaria fadada ao desaparecimento. Foi lindo o debate. Claro que houve um ponto lá muito espinhoso, que era o ensino da língua portuguesa, que não foi aprofundado. E ficou só como questionamento. Mas foi muito bonito, porque a diversidade da língua estava ali. E como todos eles valorizaram a modalidade brasileira, que eles não falaram assim, tá? Eu que estou falando para estabelecer essa diferença. O falar do português brasileiro, a cultura brasileira. Então é esse intercâmbio que nós devemos buscar. Mas a nossa origem é o português de Portugal. Por que nos rivalizarmos com isso, gente? Se nós podemos ampliar o nosso conhecimento, contribuir com eles e aceitar toda a contribuição que eles podem nos trazer. Eu estou disposta a isso. Falei pra caramba hoje, hein? Quero ouvir vocês agora. A Dani tá dizendo, por causa de opção, kkkk, colocam tudo no mesmo balaio. É verdade. E não é isso, gente. Nós nunca seremos iguais, somos iguais porque somos humanos, seres humanos. Somos iguais porque somos filhos de Deus. Mas ninguém tem a mesma digital.
né? O DNA, ele vai ter lá uma parcela que você é capaz de identificar, mas o meu DNA não é exatamente igual ao do meu pai, ele tem já algumas variações, embora tenha uma parte ali que vem do meu pai, que vem da minha mãe, que pode provar essa maternidade e essa paternidade. Mas eu sou um outro ser diferente, eu tenho uma outra digital, certo? Então, o que vocês têm a dizer sobre isso? Vamos lá, Carlos Felipe aplaudiu aqui, obrigada, Carlos Felipe. Ai. A Dani disse, é verdade, pra quê, Dani? A Dani disse assim, depois de sofrer tanto com o perfeccionismo, eu aprimorei. Eu também já sofri muito com o perfeccionismo, mas estou sendo liberta disso, graças a Deus. Olha o Né, obrigada, Carlos Felipe, olha o Né. Mas eu acho que eu falei poucas vezes hoje, você contou? Você que está sendo fiel às nossas lives, Carlos, eu quero te pedir um favor. Conta, fica atento lá, conta e diz pra mim, hoje você falou tantos Nés, porque eu quero parar com isso. Hoje eu disse não é uma vez, eu percebi que eu falei pelo menos 3 vezes, né? Se eu só falei 3 vezes, gente, eu estou buscando a excelência nisso. Ajudem-me. Quem mais? O Lielson disse olá. Olá, Lielson. A Dani disse que eu falei pouquinho, nada, falei a beça, Dani. Mais alguém queria dizer alguma coisa, gente? Bem, eu quero dizer para vocês que estão aqui agora que amanhã eu não farei a live das 18 horas. Vou explicar por quê. Porque tem um evento importantíssimo que eu ficaria muito feliz se vocês que estão aqui ao vivo comigo participassem. É um evento em que eu vou falar sobre a bendita vírgula, mas é um evento fechado. É preciso que você se inscreva no link que está lá na bio. E se você já se inscreveu e puder nos ajudar para que tenhamos mais pessoas que possam se beneficiar desse conteúdo de valor que eu distribuirei amanhã, depois a gente pode ver se isso vai ficar gravado, eu não sei dizer ainda, mas eu vou verificar com a Aline. Mas esse evento amanhã é fechadinho. Se ele vier ao ar em algum momento, não será amanhã nem depois da manhã, vai demorar um pouquinho. Então eu convido você a ir lá no link, fazer a sua inscrição. Então amanhã às 18 não haverá live, tá certo? Mas voltaremos na segunda-feira às 18 horas. E eu queria falar sobre uma outra coisa, mas eu tô pensando ainda, preciso conversar com a Aline, porque nós somos parceiras no Vida na Língua, a Aline fica mais dos bastidores, mas é ela que faz aquelas artes lindas, gente. Eu produzo o conteúdo e ela faz aquelas artes maravilhosas e está fazendo o Vida na Língua crescer, certo? Então, quem sabe um dia nós nos transformemos num instituto? Eu quero isso. Em um instituto que a gente possa trabalhar tantas coisas maravilhosas e trazer tantas pessoas para trabalhar conosco. Nossa, eu tô jogando pro céu isso, sabe? Esse desejo. E pedindo a Deus, se for da vontade dele, que seja assim, no tempo dele e não no meu. Mas hoje, aqui e agora, eu quero a excelência em tudo que eu sou e em tudo que eu fizer. Sem, contudo, ficar esperando o reconhecimento de ninguém, sem querer ser melhor do que ninguém. E perdoa-me se alguma das minhas publicações lá no Instagram te ofendeu, não foi essa a minha intenção. Mas de boa intenção o inferno está cheio. Então, se você se sentiu magoado, ofendido, manifeste-se. Mas procure se manifestar também com amor, porque eu sou falha, eu não sou perfeita. Graças a Deus, e posso aprender e ser melhor com você. Tá certo, gente? Então, muito obrigada pela presença de vocês. O canal Vida na Língua agradece imensamente. E segunda-feira, nossa live às 18 horas. E amanhã, às 20 horas, o nosso evento. Vai lá no link e se inscreva. Tenho certeza de que você não vai se arrepender. Beijo grande. Até segunda. Tchau.